Outro olhar. A apresentação, Kleber Benvenu. Olá, bom dia família Bandeirantes, bom dia para você que nos escuta na intimidade do rádio e também que nos acompanha aqui pela internet. Bom, compreender o fenômeno Bolsonaro, o espírito do seu governo, seus defeitos, também as suas virtudes, e tem virtudes, por mais que muitos não enxerguem, exige também compreender os seus atores, alguns tradicionais, outros jovens que ganharam visibilidade a partir dessa virada do ciclo político do país. O outro olhar, como pede o nome do nosso programa, sem preconceito, sem aquele ranço destrutivo com que muitos normalmente por aí interpretam essas pessoas e o governo Bolsonaro. Eu sou o jornalista Kleber Benvenu e nos próximos 30 minutos converso com um desses atores, gaúcho nosso aqui, jovem, secretário nacional de audiovisual, Felipe Pedri, que já esteve também na Casa Civil e também passou pelo posto de secretário de comunicação institucional do governo Bolsonaro. Vamos mergulhar um pouco, então, mais no mundo Bolsonaro, desde o olhar de dentro, de quem está vivendo essa experiência político-histórica. Secretário Felipe, bom dia, em primeiro lugar, obrigado por estar aqui conosco nesse sábado na Bandeirantes. Bom dia, Kleber, bom dia, ouvintes da Bandeirantes. Quero agradecer, né, a honra do convite. Primeiro, quero agradecer a honra do convite, dizer que é muito importante a gente participar, né, de canais de mídia, né, de canais de mídia tão importantes como a Bandeirantes, né? E quero me deixar à disposição aqui sempre para ajudar a esclarecer, né, dentro desse embate aí de narrativas e midiático que cerca o governo, né, sempre poder esclarecer da melhor forma as atitudes do governo, os rumos do país e tudo aquilo que envolve, né, o fenômeno Bolsonaro. Que idade tu tens, secretário? Eu tenho 42 anos. 42. Eu queria começar entendendo isso, um pouco a tua jornada intelectual primeiro, antes de se transformar num executivo do governo, a tua jornada intelectual, entender essa tua caminhada, como é que tu encontraste essa informação? Eu vi que há poucos dias tu falaste, por exemplo, um post teu que eu separei aqui, que ainda no colégio tu tiveste contato a textos e livros lá pelo ano de 97, 98, quando o PT ganhava muito aqui no Rio Grande do Sul, né? Aos livros do Olavo, aquelas ideias, tu contas que tu entraste na faculdade no começo dos anos 2000 e distribuía esses textos e era um dos poucos que tinha essas opiniões. Como é que foi essa tua jornada para te transformar com essa formação? Foi autodidata? Quem foram as tuas influências? Foi muito interessante, muito bacana tocar nesse assunto, porque a gente, às vezes, não tem muita oportunidade de mostrar, né, essa trajetória. Te agradeço, Kleber. Mas foi exatamente isso, né? Eu tinha aí 16 para 17 anos, eu estava no Colégio Anchieta, de Porto Alegre, e me deparei lá, na época, com um embate entre Olívio Dutra e Antônio Brito, né? Aquilo, eu era muito novo, eu entendia, tinha aberto meu olho para esse fenômeno chamado política. E com o pouco que eu tinha enxergado naquela situação, naquelas circunstâncias, eu via, assim, né, meio adolescente, um governo espetacular do Antônio Brito ante uma retórica muito forte, né, do Partido dos Trabalhadores através do Olívio Dutra. E aquilo aguçou uma curiosidade em mim, né, porque o resultado daquele embate acabou sendo a eleição do Olívio Dutra, e eu fiquei absolutamente perplexo. Como é que aquilo podia acontecer, né? Ou seja, uma narrativa, uma retórica muito forte venceu, né? Brecou um projeto muito pujante que o Antônio Brito estava tocando em relação ao Estado. Aquilo ali me deixou muito curioso acerca do assunto político, e a partir disso eu me debrucei sobre o assunto. Ao me debruçar sobre o assunto, eu caio de cara, né? Eu dou de cara com uma pessoa chamada Olavo de Carvalho, ali pelos anos ali de 98, 99, ao qual eu aí viro fã absoluto,
persigo os textos dele, aonde ele escrevesse na época. Ele escrevia, na verdade, acho que na própria Zero Hora, no Globo ele escrevia também, depois foi escrever na revista Época, e aquilo ali me muda, né, faz com que eu tenha, naquela época, um ponto de vista, ou seja, uma premissa sobre a realidade absolutamente diferente daquilo que vinha sendo colocado, né? E a partir daí eu começo a procurar incessantemente toda essa gama de autores que o professor Olavo nos coloca, né? E isso realmente expande a minha consciência de tal forma que eu nunca mais consegui, de fato, acreditar muito na educação formal, assim, né? O Olavo, ele tem uma coisa muito forte nessa questão do autodidatismo, né? Ele era um autodidata e ele realmente colocava essa liberdade, né? Esse despertar de caminhos, uma coisa muito intrínseca ao indivíduo, né? E eu fui buscar esses caminhos, né? Eu fiz os cursos presenciais com o Olavo ali no ano de 2002, 2003, onde ele dava aulas no Hotel de Ville, né? Aulas maravilhosas, eram 8 horas de aula, sem tocar num papel, sem tocar num projetor, né? Era o Olavo, sua garrafa de café, seus maços de cigarro e filosofia pura, né? Aquilo era absolutamente incrível. Eu ainda um jovem, e aquilo me toca, né? Aquilo faz eu realmente mudar. Eu costumo dizer assim que o Olavo é o segundo pai para mim, né? Porque ele realmente modificou a minha vida, ele realmente tornou algumas coisas muito mais claras e muito cedo, né? Então, assim, eu costumo dizer que eu sou um Olavete velho, né? Eu sou um cara meio velho nessa história toda. E isso faz com que eu tenha essa percepção desde lá, né, de tudo isso que vinha acontecendo. Ou seja, eu chego na faculdade, na SPM, em 2002, para a Faculdade de Publicidade e Propaganda, e eu já tinha embates teóricos homéricos com os professores, né? Porque o Olavo me dava... Provavelmente tu devia ser um dos poucos alunos que tinha estudado ele para começar, né? Exatamente. E o Olavo era muito interessante, porque como ele te dava esse arcabouço teórico de muitos autores, eu levava esses autores para as salas de aula, né, para fazer esse embate com mais qualidade com o professor. Aquilo era totalmente inesperado para o corpo docente, né? Eles não sabiam como reagir àquilo. E isso eu disse, Pedri, há poucos dias aqui num dos meus espaços na Band, muitas pessoas refutam a obra do Olavo e o legado intelectual dele sem compreendê-lo, sem estudá-lo, porque refutar a obra é diferente de discordar dela. É como dizer, por exemplo, que o Paulo Freire não teve influência na esquerda brasileira. Evidente que teve. E quem ignora a influência do Olavo nas últimas décadas ignora uma parte da inflexão política do país, né? Totalmente. O Olavo, ele consegue furar esse bloqueio na hegemonia do pensamento brasileiro através da internet, né? Lá nos indas e vindas do Orkut, né? Onde ele tem uma comunidade, onde tem a sua página, tinha um fórum de discussões através do site dele. E aquilo era um deleite, né? Porque, imagina, a gente tendo um bloqueio, um discurso único, unicino nos postos culturais do Brasil, na mídia principalmente, e nas academias, a gente tinha contato com um universo vasto e que não chegava por nenhum outro local que não fosse pelo Olavo. Então, aquilo desperta muitas pessoas, né? Então, assim, aí na faculdade eu tive eu conversando com o Felipe Martins, principalmente, o Felipe Martins fez a mesma coisa, só que ele é um pouco mais novo do que eu. Que é assessor especial do presidente Bolsonaro. Que era distribuir os textos do Olavo para os colegas e tudo mais. Então, assim, me vi numa situação que quando eu estava aí com mais 5, 6, 7, 8 colegas. Panfleteando Junto comigo, né? E uma dos mantras do Olavo era que aí trazendo um pouco mais para a política real, né? Era que o PT faria tudo aquilo que eventualmente o PT fez, né? Que era o plano de projeto de poder que começava pela cultura, passava pela política, mas terminava no poder econômico, né? E isso eclode em 2013, quando a gente tem uma falha ali no Politburo de linguagem petista, né? Ou seja, houve ali um erro de estratégia deles, né? Quando eles colocam para a população que era dominada a possibilidade, olha, vamos para o socialismo, vamos pedir mais Estado, não é só por 20 centavos, né? Eles queriam que as pessoas pedissem mais hospitais, mais escolas, para eles modificarem a Constituição
e conseguissem colocar de pé um socialismo, né, constitucional. E as pessoas já aviltadas por tanto roubo e desmando petista falaram, não é só por 20 centavos, é pela corrupção, né? Então essa frase aberta propiciou que houvesse uma reação da população. E aí que eu volto, né? Eu te dizer, aí tu começaste a se transformar num agente político mais formal, um militante, por assim dizer. Foi naquela leva ali no Levante de 2013. Foi onde a gente costuma dizer que a gente começa a construir uma nova sociedade civil organizada, né? Que de fato antigamente correspondia a quem eram os movimentos sociais, MST, UNE, CUT, né? Era um cluster de esquerda muito bem fechado. E a gente, a partir de 2013, com essa massa amorfa que vai para as ruas sem nenhuma organização, começa de alguma forma a organizar a sociedade em torno de ideias que não eram sequer debatidas, são as ideias liberal-conservadoras, né, as ideias de um país mais alinhado com o que há de mais moderno no mundo. Vocês estavam profetizando a novidade das ideias mais tradicionais da cultura ocidental, né? Embora pareça contraditório. É incrível, mas é basicamente isso, ou seja, né, a gente tirar aí do fundo do baú algo que é tão antigo quanto o próprio cristianismo. E aí, Felipe, aí me permite te chamar assim, pela nossa até proximidade de idade, aí eu queria entender então agora a tua ascensão a esse que é um dos quadros, hoje eu vejo aí tu, o Mário Frias, o Porciúncula, como três aí das principais figuras jovens, com ativação na cultura, na comunicação do governo. Como é que chegaste, então, a esse posto tão importante na área audiovisual e antes na comunicação institucional do governo? Eu ali de 2016, eu era a liderança desses movimentos de rua de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, e o ministro Onix me chama para fazer o plano de governo dele para a cidade de Porto Alegre. Ele queria ser prefeito de Porto Alegre. E eu, olhando para um lado, olhando para o outro, a política é engraçada. Quanto mais tu quer sair, mais tu entra, né? Principalmente quando há algo de vocação envolvido. Então, assim, aí começa a minha jornada de negação daquilo que eu nunca devia ter negado. Mas foi exatamente isso. O ministro Onix me chama para eu fazer o plano de governo dele. Eu vou trabalhar com ele em 2016, ele acaba não indo para concorrer para a Prefeitura de Porto Alegre, e eu acabo ficando no escritório dele de Porto Alegre, escritório de deputado, né, de Porto Alegre, e a gente, a partir do final de 2016, começa a preparar, em 2017, um projeto um pouco mais abrangente, país, e que, pioneiramente, através do ministro Onix, a gente enxerga no presidente Bolsonaro a peça disruptiva que faltava, né? Então, a gente conversando bastante, entendendo de como, eu acho que aí o Felipe Martins, por exemplo, vou citar de novo ele tem a leitura dele de tecido social importantíssima, né, não só no Brasil, como nos Estados Unidos, e tanto ele quanto muitos que vieram dessa escola do Olavo tinham a percepção de que um candidato... Mesmo nos Estados Unidos, ele leu antes do que a maioria dos analistas norte-americanos, né? Sem dúvida, inclusive na última eleição, onde os dois estados que ficaram dúvida foi exatamente os dois estados que ele cravou que seriam a dúvida. Então, assim, ele acertou, na verdade, nas duas eleições. Mas o que a gente, estudando com o Olavo, percebia? Olha, o primeiro candidato que dizer que ele representa algo relacionado à família, à religião, aos valores dos brasileiros, a primeira que apresentar um pacote de valores para os brasileiros, ganha uma eleição. E o Jair, ele sempre foi, o presidente Bolsonaro sempre foi essa pessoa, né? Muitos falam da forma dele, mas a forma dele é justamente aquilo que faz ser ele e quem ele é, né? Que é um grande, gigantesco comunicador de massa. Aí vindo já para um próximo âmbito, onde eu fui secretário de comunicação institucional durante 1 ano e meio, né, da SECOM, né, muito importante. Eu entro para ajudar, né, a minha especialidade sempre foi na questão da linguagem, sempre foi numa questão de comunicação de opinião pública, de massas, e eu entro para a SECOM para ajudar, né, a principalmente travar essa batalha, né, de frames, de rótulos, de narrativas,
ao qual o governo é submetido, né? Eu acho que jamais um governo na história do Brasil foi submetido a tamanhos salavancos, né, em relação a esses subterfúgios. Hoje sucedido por outro jovem gaúcho, que é o Matheus Colombo Mendes. Né? Matheus Colombo, um grande, era meu diretor, muito me orgulha de o Matheus seguir esse legado nosso na Secretaria de Comunicação Institucional. Isso me deixa muito tranquilo, né? Mas justamente isso. O que nós desenvolvemos, né, através da Secretaria de Comunicação Institucional? Drives de combate político muito proeminentes, eu e o Matheus, que, por exemplo, é o Ser Com Você, que é um perfil de mídia social ao qual não existe similar no mundo, né, da Secretaria Social. Não existe, que era combate às fake news, conversa com a população de forma direta. Então, o Ser Com Você é um case muito importante, né? Muitas pessoas falam, mas o governo Bolsonaro não tem comunicação. Quem consegue entender e olhar um pouquinho com mais fineza, vê o trabalho que foi feito principalmente nas redes orgânicas. Né? Eu ia chegar nesse ponto para te ouvir, Felipe. Aqui tem fazer esse recorte, quer dizer, o case do Ser Com Você, que é um case, né, criticado, porque é por muitos invejado, na verdade, né, porque os números mostram o sucesso, o jeito, a linguagem, etc. Agora, a relação, aí tem uma arquitetura, uma estratégia, claramente, que funciona, né, na comunicação. Agora, olhando a comunicação lato sensu do governo, em termos de fluxo de decisão, que envolve também a política, de estratégia, de definição de atores e porta-vozes, também o relacionamento com a imprensa institucional, dá a impressão, olhando de fora, que o governo não conseguiu organizar adequadamente o jeito de lidar. O jeito de lidar poderia ser um jeito completamente diferente de antes, até deveria, né? A começar pela distribuição das verbas de mídia. O governo não patinou muito, por exemplo, na relação, na definição de uma política de relacionamento com a imprensa tradicional, por exemplo? É bem complexo isso, viu, Kleber? Por quê, né? Ao mesmo tempo em que há de se ter a ideia de que um bom relacionamento vai gerar um fluxo de informação que gere algum conforto para que ela chegue porque no final das contas nós estamos falando do quê, né? A informação, né, chegue na ponta, né? Para que a informação... Qual é o objetivo de uma Secretaria de Comunicação Social? É que a informação de um governo como o nosso, que, na minha opinião, é o melhor governo desde a redemocratização do país, né? É um governo de muita entrega, é um governo que ele modificou relações profundas em Brasília, né? Culturais e de gestão, né? Estruturais do Estado brasileiro, né? Hoje, e como tu disse, está enfrentando o mundo, né? Poder como nunca se viu, né? Ideia do tamanho da epopeia do governo Bolsonaro. Nós modificamos uma cultura de 30 anos onde os partidos, eles derrubavam qualquer governo que não desse um ministério para eles, né? Os partidos sabotariam qualquer governo que não desse uma estatal para eles. Hoje, após eu considero duas etapas do governo, né? A primeira etapa de um ano muito disruptivo, em 2019, né? E depois, com a pandemia, a gente teve que fazer um ponto de inflexão para um governo de transição, né? É um governo que pega e faz uma transição um pouco mais suave em relação àquilo que ele fez. Ficou claro. Então, mas as mudanças perenes ficam, né? E essa mudança em relação à cultura de Brasília, né? Me dá um ministério que eu voto contigo. Isso é para sempre. Por quê? Porque os partidos estão achando hoje, que se eles fizerem esse movimento, não pegaria bem com a sociedade. Ou seja, houve aí um processo de reeducação do sistema. Uma quebra de paradigmas. Uma quebra de paradigmas. E isso custou muito, né? Custou muitas Custa ainda. Custa. Para quem é da comunicação, principalmente, né? Era não tem articulação, mas não tem articulação, mas tem articulação. Vocês lembram desses casos? Enfim, então assim, isso só para citar uma das mudanças, fora todas as outras, né? As estatais hoje são absolutamente moralizadas. A gente tem aí o dinheiro chega na ponta, né? Os casos de corrupção, eles não são mais endêmicos. A gente tem também no governo um primor pelo olhar para os que mais precisam. Isso até eu costumo dizer, né? Nós não
chegar a pegar as bandeiras da esquerda, mas o conceito de caridade não vem da esquerda, o conceito de caridade vem do cristianismo, né? E o cristianismo é a base de um pensamento conservador. Então, assim, o auxílio emergencial, as questões que enxergam para os mais pobres, né? Foram Essa semana até o ex-ministro Francisco Turra publicou um artigo na Zero Hora falando do conceito de economia humanista e economia solidária, que é justamente como tu está dizendo, e ele fala que a estiagem exige um olhar solidário da cadeia toda do setor agro, que é justamente um olhar da doutrina social cristã, essencialmente, né? Que daí vem. Agora, o Felipe, tu sabe que eu fui... Mas só para Perdão, em relação sim. à imprensa, para fazer aquele gancho que eu fiz um parênteses e acabei não terminando. Certo. O que nós estamos no primeiro momento, né? Nós realmente demos uma mão palmatória para a imprensa, vamos conversar, vamos tentar fazer uma boa relação. Houveram alguns cafés da manhã com o presidente. Todas as tentativas, Kleber, todas as tentativas foram absolutamente frustrantes, né? Foram realmente traumatizantes no sentido de a gente entender que o veículo hoje que se diz de comunicação social no país, ele não está pensando na informação, ele pensa em fazer política. Ora, aí o Paulo Guedes um dia disse numa palestra, eu me lembro, em São Paulo, vocês querem que ele mude, mas vocês também não mudam nada, né? Então o jogo ficou um combate aberto, né? E o presidente, ele é uma pessoa magneticamente, ele é um tiozão querido, entendeu? Uma pessoa que, se você conversa com ele, é impossível não gostar do presidente. Então, assim, não é por causa do presidente que essa relação não existe. É que realmente a pauta, e eu acho que é uma questão também um pouco mais ampla, né, Kleber? A eleição de 2018, ela não foi aceita ainda pela imprensa, né? Nós estamos em... O Felipe, e tem um pouco do jeito dele também, né? Ele é um cara verborrágico, às vezes verbalmente agressivo, pelo menos. Isso também é uma experiência de novo tipo, sim, por assim mas dizer. Mas principalmente, né? Kleber, ele mais reage assim, tá? Ele quando se sente tranquilo, sente que está cercado de honestidade, e não precisa ser bolsonarista para ele se sentir assim, não, tá? A gente tem casos aí que mostram isso. O presidente não é isso, né? Agora, quando ele sente honestidade, ele é muito cordial. O presidente, ele brinca com quem ele gosta, né? Então ele faz a piada, ele brinca, ele faz troço. Então, assim, esse é o estilo dele. E é um estilo que, inclusive, muitas pessoas falam internacionalmente, tem feito muito sucesso, né? O presidente tem quebrado protocolos. Líder de massas, né? Sem dúvida nenhuma. Então, assim, para que nós tal qual o Lula é, por outra vertente, por outro carisma, mas é um líder de massa. Eu costumava dizer para a equipe, né? O Matheus está de prova. Eu falava, gente, nós somos privilegiados, nós temos um maior líder de massas da história do Brasil na mão como matéria-prima para trabalhar. Então nós não podemos reclamar, né? E dentro do projeto meu, né, principalmente de Secretaria de Comunicação Institucional, como a gente tinha só as redes orgânicas e redes institucionais, ou seja, a publicidade e propaganda não ficava na minha alçada, a minha meta como secretário sempre foi de manter a base, né? Então eu acredito que eu saí ali em outubro, né? Eu acho que as manifestações do dia 7, elas correspondem exatamente a essa minha meta aí. Eu costumo dizer que eu entreguei a chave da Secom para o Matheus e falei assim, bati a meta. Agora é amigo. Felipe, eu ia te dizer antes, não, eu fui secretário de Estado de Comunicação, depois chefe da Casa Civil do governo Sartori, e alguém me disse assim uma vez, todo governo, em algum momento, perde sua capacidade de autocrítica, né? O poder meio te conduz para esse ambiente, né? Hoje eu noto que há um exercício maior do próprio governo, de vocês que são os principais atores, de tentativa de autocrítica e de evolução. Até porque a eleição vem aí e exige isso, né? Sim. E exatamente isso, porque o que acontece? Quem imagina o governo, o presidente, ele, como a gente falou antes, né? Ele foi ele é um ponto de intersecção, né? De várias correntes dentro de uma, vamos colocar assim, nova direita, que não existia em termos de representatividade, mas existia na vida real. Os militares, os liberais, os conservadores, né, até o lavajatismo, né, o presidente fez uma confluência, né, desses grupos, né, conseguiu
juntá-los todos para que ocorresse a eleição dele em 2018. Então, assim, por que eu estou falando isso? Né? Porque há dentro do governo essa heterogeneidade, né? E isso gera seguidas reflexões, né, sobre os caminhos, sobre o que fazer. De fato, há dentro dessa heterogeneidade muitos embates críticos, né? Olha, eu acho que isso não está bom, aquilo não está bom. Então, isso faz com que não dá para perder a criticidade, né? Isso é a evolução. Não seja tão importante assim. Eu acho que a gente consegue fazer esse processo autocrítico, sim. Felipe, agora nós estamos já nos aproximando do final aqui, eu teria tanta coisa para falar contigo, estava vendo um post aqui do Mário Frias, falando das mudanças da Lei Rouanet, da quebra do monopólio, descentralização de recursos, mas isso eu acho que a gente vai marcar um outro programa, porque nós já estamos quase no final, e eu não queria deixar de te ouvir também sobre o teu futuro. Tu disse, estou concluindo um ciclo, saber aí as tuas projeções para a eleição do ano que vem, se tu vais participar, como é que tu está vendo aí esse momento também aqui no Rio Grande do Sul, e os teus planos para outubro, para compartilhar aí com os nossos ouvintes. Pois é, Kleber, vamos lá, eu falei em jornada, né? Eu acho que realmente eu venho dentro de uma jornada ao qual a política sempre fez parte da minha vida. Eu virei empresário, fiquei alguns anos, né, com essa tesa e com essa veia adormecida, né? Logo quando acontecem essas revoluções, eu chamo de revolução tocqueviliana, tupiniquinha, assim, de baixo para cima, brasileiro, eu volto à carga e tento ajudar da melhor forma possível a gente se libertar, né, do PT. E isso fez com que eu me jogasse na política, fosse para o governo federal, e hoje eu não vejo outro caminho. Eu costumo dizer assim, eu já faço um trabalho de deputado sem ter um mandato, né? Já faço todo tipo de embate possível, eu já me exponho. Então, assim, eu acho que naturalmente estou indo para um caminho de me candidatar, sim, né? Como a minha experiência é lá no governo federal, eu vou ser candidato a deputado federal pelo partido presidente, pelo PL, junto com o ministro Nix, que vai ser candidato a governador do estado, e eu pretendo aí fazer essa caminhada junto com o povo gaúcho, né? Eu acho que a gente precisa de quadros que deem um pouco mais de qualidade nesse embate da Câmara. Eu acho que foi isso que faltou no primeiro mandato, né? Eu acho que no primeiro mandato a gente... E a direita vai precisar depurar também quem tem condições de representá-lo, esse povo todo que tu falaste aí, conservador, liberal, né? Teve essa primeira experiência, né? E agora diferenciar os homens dos meninos, os surfistas de quem é de verdade, né? E eu acredito que eu consigo colocar o meu nome à disposição dos gaúchos para esse embate. Assim, o que eu posso prometer é muita luta. Assim, eu sou um cara eu sou um guerreiro que eu realmente não consigo me esconder atrás da mesa. Então, que Felipe, seja mandato de deputado federal. Legal, bom fim de jornada, então, como secretário nacional de audiovisual. Que Deus te abençoe, sucesso aí, e deixar uma palavra final aí para os nossos ouvintes. Eu quero dizer que a gente tem que ter esperança, a gente tem que olhar para o Brasil lá de trás, o Brasil que não é esse Brasil que foi reescrito pela esquerda, né? É um Brasil que vem do império, tem um legado maravilhoso, tem uma história maravilhosa, é um país que tem uma história bonita para contar para o mundo, é um país miscigenado, onde as pessoas não se odeiam, né? A gente não é o país da divisão, a gente é o país da união, né? Eu acho que isso a gente tem que começar a colocar de forma muito incipiente. Muito bom. Tá? Obrigado, querido. Nós voltamos. Obrigado, um abraço. Sucesso na caminhada aí. Tá bom, obrigado. Um abraço. Nós voltamos no próximo sábado com mais uma edição. Bom final de semana e até lá.